Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, 7 de setembro. Que dia que é hoje? 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O dia que foi proclamada a independência do Brasil por quem? Vamos lá, vamos ver se você está bom de história? Por Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo. Então hoje nós estamos aí, comemorando, o Brasil está comemorando o dia da independência, do Brasil. Queridos, e o nosso devocional não poderia ser diferente se não fosse falar da nossa nação brasileira. Afinal de contas, nós somos cristãos. E o que tem a ver ser cristão com a nossa nação brasileira? Você já parou para se perguntar? Queridos, eu quero trazer essa palavra para você, onde tem como tema: orem ao Senhor pelo Brasil. Vou dizer de novo para você anotar aí, hein? Orem ao Senhor pelo Brasil. Pastor, tem base bíblica para a gente orar pela nação, orar pelo nosso país, pela nossa cidade? Eu vou dizer para vocês que existem princípios bíblicos que nós devemos levar em conta na Bíblia. E nesses princípios bíblicos, declarados pelo próprio Deus, serve para os nossos dias também. Então deixa eu contar para vocês uma história. O povo de Israel, queridos, morava numa cidade chamada Jerusalém. Lá, Deus enviou um profeta chamado Jeremias. Jeremias foi um profeta onde ele só vinha trazer profecias do Senhor, declarando contra a desobediência daquele povo, daquela nação de Jerusalém, e dizendo: olha, vocês irão ser destruídos. Deus enviará Nabucodonosor, rei da Babilônia, e vai vir e vai botar fogo nessa cidade. E vocês serão levados ao exílio para a Babilônia. E assim se deu. O povo de Israel e de Judá, Jerusalém e Judá, foram parar exilados na Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor na Babilônia. Um lugar totalmente diferente do que eles viviam, um local, uma cidade extremamente diferente das suas doutrinas, das suas crenças, mas por causa da desobediência dele, eles foram parar lá. E aqui chega no ponto principal, no princípio que a Bíblia nos traz, pelo qual nós devemos orar ao Senhor pelo nosso Brasil. Livro de Jeremias, capítulo 29, verso 7. É um único verso. Um único verso. Lembrando, o povo de Jerusalém e de Judá estava lá, cativos na Babilônia, exilados lá na Babilônia. E eles simplesmente acharam assim: Deus esqueceu de mim, vai nos manter aqui exilados para sempre. O povo estava desanimado, o povo não estava querendo mais saber de construir, de ter filho, de casar, não estava querendo saber de fazer mais nada. Por quê? Porque eles só estavam vendo ali a morte diante daquela situação. Naquele lugar a qual Deus deportou eles. Deus levou eles para lá. Deus levou eles para a Babilônia. Deus permitiu. O que nós temos que entender é que Deus permitiu que nós nascêssemos numa nação, num país chamado Brasil. E aqui vem a lição para nós em Jeremias capítulo 29, verso 7, que diz assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela.
Pastor, mas aqui está falando de cidade. A gente poderia falar de cidade, de estado, de país. Aqui foi onde Deus nos colocou. A Bíblia, queridos, em várias passagens na Bíblia, nós vamos ver a Bíblia nos mencionando que nós cristãos somos forasteiros, somos estrangeiros nesse mundo. Estamos aqui de passagem, estamos peregrinando, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como o povo ficou 40 anos peregrinando pelo deserto até chegar à terra prometida. O povo de Deus peregrina sobre essa terra, são forasteiros e estrangeiros. Embora nós tenhamos nascido aqui no Brasil, nós somos nada mais, nada menos do que estrangeiros nessa terra. Somos forasteiros. Isso quer dizer que nós não devemos orar pela nossa nação? Será que nós não devemos orar pela nação a qual nós nascemos, a qual Deus permitiu que vivamos e venhamos peregrinar sobre essa terra? Nós vamos ver que aqui, Deus ele fala para aquele povo, queridos, que estava totalmente desanimado. Antes do verso 7, Deus fala para eles, olha, é o seguinte, construa casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Ou seja, mesmo estando no lugar que não era o lugar deles, mesmo eles estando sob debaixo do comando da Babilônia, de Nabucodonosor, Deus falou para eles, não parem, multipliquem-se, não diminuam. E daí entra no verso 7, busquem a prosperidade da cidade. Meu ele fala assim, busquem a prosperidade do Brasil, para a qual eu coloquei vocês, eu permiti que vocês estivessem. E orem a mim, o Senhor, em favor do Brasil. Ou seja, existe, queridos, um princípio básico que nós devemos orar no local, ou no país, ou pela cidade, ou pelo estado a qual Deus nos deportou, ou seja, Deus nos colocou, permitiu que nós viéssemos a nascer. Se você fosse embora para outro país, lá no outro país, você deveria também orar por aquele país, pela prosperidade daquele país, porque a sua prosperidade depende do local que você está. Nós devemos orar pelo Brasil, pela prosperidade do Brasil, porque a prosperidade do Brasil depende da nossa prosperidade. A nossa prosperidade depende da prosperidade do Brasil. Não ache que se o Brasil começar a decair, você vai subir. Você vai decair também. Nós devemos orar pelo Brasil, sim. Orar ao Senhor pelo nosso Brasil por segurança. Porque quando o Brasil tiver segurança, nós também temos segurança. Quando o Brasil tiver justiça, nós também seremos abençoados com justiça. Ou seja, nós devemos orar ao Senhor pelo Brasil, porque é um princípio básico, aonde Deus te colocou. Ore por esse lugar. Deus falou, ore pela Babilônia, ore pelo líder da Babilônia, que é Nabucodonosor, porque se a Babilônia prosperar, vocês também estarão prosperando. Pastor, mas eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto desse partido. Queridos, entenda primeiramente uma coisa. Primeiramente, nós somos forasteiros e estrangeiros nessa terra. Nosso objetivo como cristãos é iluminar aonde nós estivermos. O livro de Mateus fala que nós somos sal e luz. Sal e luz. Dois elementos essenciais.
aonde nós estivermos, por mais que o Brasil não esteja do jeito que você queira, do jeito que você goste, por mais que não tenha hoje no governo alguém que você queira, que você goste, não importa, podia estar qualquer um lá. Podia estar eu, podia estar você, podia estar qualquer um. Nossa obrigação como cristão é orar pelos nossos governantes e orar pela nossa nação. Orar pela nossa nação. A Bíblia nos incentiva a orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos governantes, porque Deus permitiu que eles estivessem lá, por algum propósito. Deus permitiu que Jerusalém fosse queimada e o seu povo fosse levado para a Babilônia, um lugar de idolatria extrema. Nós vamos ver, por exemplo, no livro de Daniel, o próprio Nabucodonosor pegando Sadraque, Mesaque e Abdenego e falando para se curvarem diante de uma imagem. Não quiseram, foram lançados na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abdenego honraram a Deus, não se curvou, não adorou a imagem daquele lugar e simplesmente eles foram sal e luz naquela terra. Por quê? Porque através deles, Nabucodonosor viu o poder de Deus, assim como viu na vida de Daniel. Você não via eles fazendo corpo mole. Pelo contrário, Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel foram pessoas que foram ensinadas, passaram anos sendo ensinadas, e após esse teste de 3 anos, foi comprovado que eles tinham mais sabedoria do que todos os sábios daquele lugar da Babilônia. Nós, queridos, somos nessa terra como Sadraque, Mesaque, Abdenego, como Daniel. Não pertencemos a esse. Estamos no Brasil, mas nós não pertencemos ao Brasil e não pertencemos ao mundo. Nosso lugar é no céu. Em breve Jesus vai nos buscar para nosso lugar devido. Mas enquanto nós não formos para lá, aqui nós devemos nos comportar como sal e luz. Devemos orar pela nossa nação, orar pela prosperidade dela, porque a nossa prosperidade depende da prosperidade do nosso país. Quantas pessoas não querem ser prósperas? Não é verdade? Comece a orar pelo nosso país. Orem ao Senhor pelo Brasil. Orem, queridos. Estamos vivendo uma fase essencial, fundamental, de vivermos um verdadeiro cristianismo, mesmo diante das autoridades desse mundo. Nós demonstramos ser cristãos quando nós oramos ao Senhor pela nossa nação e pelos nossos líderes. Amém? Eu quero poder estar orando e consagrando esse dia ao Senhor, que muitas vezes para você vai ser um dia de descanso, né? E muitas vezes até um feriado prolongado aí. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós unimos agora a nossa oração. Consagramos o nosso dia ao Senhor, nossa casa, nossa família. Consagramos todo o nosso ser ao Senhor. Mas queremos, Pai, nesse dia, Pai querido, da independência da nossa nação, nós queremos orar pelo nosso Brasil. Queremos orar, Pai, por essa terra a qual o Senhor nos permitiu viver, a qual o Senhor nos permitiu estar, a qual o Senhor nos permitiu, meu Pai, gerar família. Nós sabemos que a nossa prosperidade depende da prosperidade dessa nação. Por isso nós oramos, Pai, pelo nosso Brasil, oramos por todos os governantes do Brasil, de todos os estados, cidades, municípios, Pai, dessa nação, por todos os líderes dessa nação, que as mãos do Senhor estejam sobre eles,
guardando, protegendo, trazendo consciência, justiça, segurança, e que reconheçam, Pai, o teu amor pelas nossas vidas. Porque nós declaramos hoje, nesse dia da independência, nós declaramos que o Brasil pertence ao Senhor. O Brasil não é de ninguém. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus, nós declaramos. E que seja para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e um excelente feriado. Tchau, tchau.